nessa noite, iníciozinho de noite, eu gostaria de desafiar você a permitir com que o Espírito Santo ministrasse não somente ao seu coração, né, mas que ele também lhe desafiasse, você permitisse que ele lhe desafiasse para aquilo que ele tem para você e através de você. E eu gostaria de antemão já declarar sobre a sua vida que você vai sair daqui diferente, porque eu vou desafiar você assim como eu fui desafiada. E quantas coisas o Senhor já fez, não somente na minha vida, mas através da minha vida, porque eu permiti com que a palavra entrasse ao meu coração e ela tivesse o efeito para o qual ela veio. E o tema desta mensagem é experiência ou experimento. E eu estarei utilizando como texto base para esta palavra um dos textos mais conhecidos de todos nós, que conta a história de um encontro que aconteceu entre Jesus e Saulo de Tarso. E essa passagem, queridos, está no livro de Atos, capítulo 9. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou também no telão, do versículo de 1 até o 9. Todos, por favor, procurem aí. Vou dar só um tempinho, tá? Atos, capítulo 9, de 1 a 9, nos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Observe aí na Bíblia, quando você lê essa palavra do caminho, caminho está com um C maiúsculo, está dando referência a Jesus Cristo. E ele diz assim: assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagens pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Por que que eles não viram? Porque aquela era a experiência pessoal de Saulo a caminho de Damasco. E o versículo 8 nos diz assim: então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. A partir daquele encontro, igreja, o que ele veria era aquilo que estava determinado para a sua vida por intermédio de Jesus Cristo. E aqui a sequência do versículo diz: e guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Que o Espírito Santo traga a revelação dessa palavra para cada um de nós. Porque, queridos, nós precisamos entender que enquanto nós não vivermos uma experiência pessoal com Jesus, nós estaremos negociando princípios com valores. Estaremos vivendo um padrão, um estilo de vida que não é do céu. E o que Deus quer nos desafiar nessa noite é permanecermos firmes naquele pelo qual nós fomos chamados e naquele que morreu e ressuscitou ao 3º dia para nos salvar. E, queridos, o que nós aprendemos com isso? Algo tão interessante aqui que Saulo, ele ouve Jesus na primeira pessoa. Ou seja, Jesus se revela a ele naquele caminho. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor se revelará a muitos aqui nessa noite. E eu quero dizer uma coisa para você, baseado na história de Saulo. Aquilo que ele viveu naquele dia no caminho de Damasco não foi um experimento, mas foi uma experiência pessoal com Cristo. Assim será também conosco. Nós, de fato, viveremos aquilo que foi determinado pelo Senhor, mas precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a sua voz, porque Ele está chamando para vivermos essa experiência. E o que é, baseado nisso tudo, nesse tema, o que é um experimento?
Um experimento é um método estruturado para quê? Para investigar e descobrir algo. E eu vou dar para vocês, baseado na palavra, exemplo de uma pessoa que estava procurando viver um experimento até que Jesus entra na sua história. E olha o que o texto do Evangelho Lucas, após uma acurada investigação, e olha o que ele diz no capítulo 19, versículo 1 a 3, a respeito de um homem de baixa estatura, que também todos nós conhecemos essa palavra que fala a respeito de Zaqueu. Creio que todo mundo aqui já ouviu falar sobre Zaqueu, não já? Levante a mão, por favor, aí. Glória a Deus. Então, é bom que quando a igreja, mãe, ela sabe e conhece, é bom que eu vou com você, nós vamos caminhando, aí o Senhor vai nos despertando. Então, pega aí, querido. Vamos lá. Então, Zaqueu, ele estava procurando viver um experimento com Jesus. Porque olha só o que diz aqui no versículo 1 em diante até o 3. Ele estava entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus estava vindo, entrando nas províncias de Jericó, naquela cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, que era maioral dos publicanos e rico, ele procurava ver quem era Jesus. Você pode ler após mim? Diga, procurava ver quem era Jesus. Aí olha o que a sequência do versículo nos diz. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Queridos, há uma observação muito interessante aqui a respeito dessa frase, procurava ver quem era Jesus. E ver significa perceber com os olhos, perceber com os sentidos, discernir, descobrir a respeito de algo. Você vai ver vários conceitos a respeito de ver. E Zaqueu, ele estava procurando ver quem era Jesus, ou seja, só mesmo para saber quem é esse Jesus que faz milagre, que faz isso e tudo e tal. A multidão cerca, a multidão está com ele, então eu vou lá para saber. Mas aí, só que tem um detalhe, por causa da sua baixa estatura, querido, Jesus não tem nenhum de nós temos nada contra os baixinhos, né? Mas, queridos, aqui é tão interessante essa história, queridos, que quando ele vê, avista lá uma figueira, ele sobe. Mas, gente, olha só, um homem maioral, um homem rico subindo numa árvore, queridos, com Jesus, o Senhor faz a gente fazer loucura, né? E a curiosidade, ela mata as pessoas, você sabia? Então, queridos, está com muita curiosidade, pode ir com a sua curiosidade, mas te prepara, porque o Senhor, ele vai fazer algo muito grande, não somente na sua vida, como através dela. Por quê? Queridos, olha só, após ele estar ali, olha só, algo que aconteceu, quando Jesus chegou àquele lugar, ele olha para cima e ele disse, o quê? Zaqueu, desce. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Sem uma intervenção divina, Zaqueu poderia ter retornado para sua casa do mesmo jeito, por ter apenas vivenciado um experimento. Mas Jesus viu ele. Jesus está de olho em você. Eu quero dizer que o Senhor está olhando para você. Mas se prepare, porque você não vai para casa, voltar para casa do mesmo jeito que você chegou aqui. Porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, de dois lados, que penetra o nosso íntimo. E ela faz o seu efeito. E eu quero declarar sobre a sua vida que você não viverá somente um experimento, mas a experiência sobrenatural de Jesus. Ele sabia que ele era um pecador destituído da glória de Deus. E Jesus, por graça e misericórdia, fez algo que admirou toda aquela multidão presente. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus mudou a história daquele homem entrando ali e salvando não somente a sua vida, quanto a sua família. E fez toda a falta de perdão
tudo aquilo que não agradava ao Senhor cair por terra, porque houve perdão, houve salvação, e ainda mais Ele fez algo que agradou a todos. Aquilo que Ele tirava dos pobres, Ele tirava das pessoas, por convencimento do Espírito Santo, Ele devolveu, porque a obra é o Senhor quem faz na nossa vida. Mas para isso precisamos entender que não dá para viver aqui no raso, queridos. Os que esperam no Senhor precisam entender que Ele vai te levar para mergulhar no profundo nele. Agora tem algo muito interessante que Ele diz assim: Zaqueu, desce depressa, pois me convém. Diga, me convém. E o que significa essa expressão me convém? Significa permanecer. Significa ficar em um lugar, permanecer, continuar, estar ali presente. Ou seja, o Senhor está dizendo: Zaqueu, eu não quero estar só de passagem na tua vida. Eu quero permanecer dentro da tua vida, dentro da tua casa. Porque o que eu tenho para fazer para você não é pela metade, é completo. Porque a obra de Jesus de salvação na cruz do Calvário foi completa, queridos. E nós precisamos entender essa verdade. Isso de fato aconteceu. E eu quero dizer uma coisa, aquilo que Jesus começa na vida de alguém, não pense que fica pela metade, Ele completa. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. E aí Ele diz assim: me convém o quê? Ficar hoje em tua casa. Ali havia, queridos, uma necessidade. Era necessário Jesus ficar na casa de Zaqueu. E eu quero dizer que é necessário o Senhor ficar na tua casa. Por quê, queridos? O Senhor, Ele precisa começar a realizar uma grande obra. E essa obra só se manifestará quando Jesus estiver no lugar certo dentro da nossa vida. Eu não posso entregar somente uma parte da minha vida para o Senhor. Não, Ele quer tudo por completo. E eu gostaria de declarar nessa noite para você que o Senhor, que o Espírito Santo lhe dará sabedoria para você administrar todo o seu tempo e não negociar o secreto com o mundo. Sabe por quê? Porque o Senhor se revela a nós através da sua palavra. E aqueles que permanecem até o fim, sabe o que acontecerá? Caminharão em um caminho de vitória. Mesmo tendo desafios, sabe por quê? Porque a gente pensa que a gente não vai passar por problema nenhum. Jesus mesmo lhe disse: olha, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Mas infelizmente muitos estão como Zaqueu, só procurando viver uma experiência. Um experimento. Eu te desafio nessa noite a permitir: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer comigo, mas faça. Eu quero viver esse sobrenatural do Senhor e isso ser uma prática constante na minha vida. Sabe por quê? Se não for por intermédio de Jesus, isso não vai acontecer. Por quê? Porque Ele é a verdade que precisa estar dentro do nosso coração. E baseado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. E eu estou diante de uma igreja que precisa e deve procurar a Jesus e conhecer essa verdade permanentemente. Amém? Agora, queridos, eu já expliquei e falei um pouco sobre um exemplo de um experimento, mas que por causa da intervenção divina a coisa mudou. É isso que Jesus faz na nossa vida. E falando a respeito da experiência de Saulo no caminho de Damasco, existem duas declarações que ele próprio fala a respeito do que ele viveu antes de conhecer Jesus e após o que ele fala, o que após aconteceu depois que ele conheceu Jesus. Olha só o que nos diz no livro de Atos, capítulo 22, versículos de 3 a 6, nos diz o seguinte: antes de Saulo ele ter uma experiência real com Cristo, ele se declarava ser o quê? Presta atenção. Ele diz assim: eu sou o quê? Judeu. Nasci aonde? Em Tárcio da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Ou seja, ele tinha um excelente professor. Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados,
sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho, observa novamente aí, caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco com o propósito de trazer manietados. Observe essa palavra, manietados para Jerusalém, os quais lá estivessem para serem o quê? Punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Eu destaquei aqui o significado dessa palavra, manietados, que significa atar as mãos, cujas mãos foram presas, impedidos de se movimentar. Queridos, esse homem, Saulo de Tarso, ele aprisionava as pessoas que pregavam o evangelho, as pessoas que levavam as boas novas. E ele faz essa declaração bem no início, no capítulo 4, ele diz: eu persegui este caminho até a morte. Agora eu quero te dizer, olha a segunda declaração que ele faz quando ele tem uma experiência pessoal com Jesus. Ele passou a dizer: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o... Agora, aquele que se dizia isso e aquilo, agora ele está dizendo: eu sou o principal desses pecadores. Outra declaração que ele diz: a mim, baseado em Efésios, capítulo 3, versículo 8, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora, queridos, aquele que perseguia, aquele que prendia, que metia as pessoas no cárcere, que punia, que levava as pessoas amarradas, agora ele é um dos que prega a graça salvadora de Jesus Cristo. Essa transformação, queridos, não tem para ninguém a não ser para Jesus Cristo Salvador. E ele muda toda a trajetória de um homem que se recusa a viver o que ele tem para a sua vida. E ele mudou a história de Saulo, e nós aprendemos pela palavra de Deus que esse homem foi um homem que perseverou até o fim. Foi um homem que se dedicou muito. E agora, aquele que perseguia reconhece quem ele é, por intermédio de Jesus Cristo. E após ele fazer essas afirmações, por quê? Porque a sua experiência fez com que ele passasse a considerar como perda tudo aquilo que antes para ele era lucro, por causa da causa de Cristo. Amém? Tudo aquilo que antes para ele era ganho, agora é como lucro, por causa da causa de Cristo. E, queridos, o que é experiência? Eu contei logo o exemplo para você entender algo muito importante. Experiência é um conceito profundo, diga profundo, e multifacetado, que abrange a vivência pessoal da fé em Jesus Cristo e a transformação que essa fé provoca ou opera na vida de um seguidor de Jesus. Experiência é um conceito profundo, é um conceito completo, com muitas habilidades, e isso causa uma transformação. Não importa quem quer que seja, o que a pessoa seja, mas quando Jesus ele entra na nossa história, as coisas mudam. Por quê? Porque ele é completo, e ele quem faz o milagre da restauração e da transformação na nossa vida. Agora, uma vez que nós entendemos o que Jesus fez e realizou na nossa vida, nós precisamos nos posicionar e estar com os ouvidos atentos para ouvir o que ele nos diz. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele conta conosco para salvar o mundo inteiro. Conta conosco.
E esse plano de salvação foi entregue para todos nós. E Ele sabe que nós somos pecadores. E que nós precisamos todo dia nos posicionar diante da cruz e dizer: Senhor, me ajuda a perseverar até o fim. Mas Ele quer nos usar, queridos, para o louvor da sua glória. E a nossa experiência, para aqueles que já viveram uma experiência pessoal com Jesus, eu quero dizer que agora é hora de agir, porque o Senhor vai começar a te movimentar para o lado onde Ele quer que você vá. E baseado nisso, queridos, existe uma frase que eu utilizo, não é minha essa frase, desde a primeira vez que eu ouvi ela, que diz assim: todo lugar é comum até Jesus passar por ele. E baseado nessa frase aqui, tem um texto aqui, baseado no livro de Atos, capítulo 8, que fala a respeito de Filipe e de um etíope, onde o Senhor fala com Filipe e diz assim: Filipe, vá lá para o sul, para a estrada deserta, e vai e desce a Jerusalém. Eu vou estar contando um pouco essa história, baseado no livro de Atos, capítulo 8 em diante. E Filipe ouve, obedece e vai. E quando ele está a caminho, eis que vem um homem, um eunuco, e aquele homem, ele estava retornando para a sua casa. E ali, queridos, ele observa Filipe que na carruagem, no carro daquele homem, ao se aproximar ali, ele observa que aquele homem ele está lendo a palavra. Ele está lendo sobre o profeta Isaías. Mas aquele homem, ele não está entendendo absolutamente nada do que está se dizendo. Porque no capítulo 32, Filipe, ele faz uma pergunta: ei, você está entendendo o que esta palavra está dizendo? Aí ele disse: não. O profeta Isaías, ele está falando de si ou ele está falando de alguém? Aí olha só, presta atenção, queridos, o que aquele homem estava lendo. Capítulo 32, capítulo 8, versículo 32 diz assim: o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Queridos, aquele homem estava lendo algo sobre Jesus, mas ele não tinha ainda a revelação de quem era Jesus. Por quê? Porque ele ainda não tinha tido um encontro pessoal com ele. Ele ainda não tinha tido Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. E ali, Filipe aproveitou aquela oportunidade e anunciou as boas novas de Jesus para aquele homem, para aquele eunuco. Mas por que ele fez isso? Filipe fez aquilo porque dentro dele o evangelho já tinha sido pregado. Ele já tinha permitido com que a transformação viesse. Ele já tinha tido sobre a sua vida a essência da palavra de Deus. E agora ele está falando àqueles que estão necessitando. E aí ele recebe revelação de quem é Jesus. E ele faz algo, queridos, que é algo que me chama muita atenção. E quando ele começa a explicar essa passagem das Escrituras, eles estão indo caminho afora, e aí chega até um lugar onde havia água, e o eunuco diz: eis aqui água, que impede de eu ser batizado? E Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E ele respondeu e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de... Então mandou parar o carro e ambos desceram a Filipe e o eunuco, e ali batizou ele. Queridos, e algo tão interessante é que aquele homem, ao ouvir rapidamente, ele entendeu, recebeu revelação de quem era Jesus, e ali ele foi batizado. Eu quero dizer para você algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor. Filipe ouviu o Senhor quando ele disse: olha, vai no caminho de Jerusalém, lá está deserto, mas o Senhor estrategicamente já tinha preparado salvação para aquele homem. Mas Filipe, o interessante foi que Filipe obedeceu. E nessa noite eu quero te desafiar, queridos, obedeça aquilo que o Senhor mandar você fazer.
Por quê? Porque com Deus não existe brincadeira, existe algo sério tanto. Porque assim como o céu é tão real, o inferno também é. E nós precisamos estar muito atentos com aquilo que o Senhor quer fazer, não somente na nossa vida, como através da nossa vida. Por quê? A verdadeira experiência, ela tem um fruto. E esse fruto se chama transformação, regeneração, que é realizada na vida de uma pessoa somente através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Nós não podemos negociar, queridos, os princípios da palavra de Deus. Mas, infelizmente, é uma realidade e não é isso que Ele quer. Ele quer que a gente esteja assim na multidão, recebendo dele, mas também dando e procurando viver aquilo que ele entregou para cada um de nós, porque o Senhor nos entregou dons e talentos e autoridade sobre a nossa vida para praticar tudo aquilo que nós recebemos dele. Amém? E eu quero te dizer que um experimento, ele não vai ter poder para fazer você largar tudo, a não ser que você viva uma experiência assim com o Senhor. Porque quando você vive uma experiência, você é liberto. Você passa a contemplar a beleza de Cristo sobre a sua vida. E você não negocia isso por nada. Amém, igreja? Agora existe uma pergunta aqui para todos nós. O que vivenciamos até hoje foi um experimento ou uma experiência real com Cristo? Ninguém que teve uma experiência real com Cristo continua sendo a mesma pessoa. Ela se tornou em Cristo uma nova criatura. Isso aqui é fato, queridos. E tem algo que John Wesley ele fala aqui. Olha essa frase. Que uma pessoa ela pode ir à igreja 2 vezes por dia. Pode estar em todos os cultos de celebração da Paz Church de São Luís, né? Mas olha o que ele diz assim, uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular o máximo que puder e assistir todos os cultos e ouvir muitos sermões e ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. Não existe outra satisfação. Não existe outra forma de não ser salvo se não for por intermédio de Jesus Cristo. E, queridos, algo que me chama a atenção também numa das histórias da Bíblia, a respeito de uma experiência real com Cristo, está lá no no Evangelho de João, no capítulo 4 e em diante, sobre a mulher samaritana. Preste atenção. A mulher samaritana, ela sai de sua casa ao meio-dia para ir até um poço, o poço de Jacó, para retirar água. E aquele era um horário impróprio, queridos, para fazer isso, por conta de um sol escaldante. Mas ela estava ali, por quê? Porque dentro dela havia uma angústia, uma vergonha, um medo, algo que aprisionava a sua alma, o seu espírito. Só que, exatamente no dia em que aquela mulher está ali vivendo aquela experiência naquele poço para retirar água e saciar a sua sede física, quem aparece? O Todo-Poderoso. Aquele que pode oferecer a água viva, que você bebe, quanto você mais bebe, mais você quer dela. Por quê? Porque a sede que nós precisamos ter, ela precisa ser constante. E só Jesus vai nos trazer, saciar essa sede com a água dele. E Jesus, ele está a caminho de Samaria, para naquele poço. Os discípulos vão buscar comida, comprar comida, e Jesus fica ali e se encontra com aquela mulher. E aí Jesus pede água para aquela mulher. E aquela mulher diz, mas tu não tem com que tirar água nesse poço, esse poço é fundo. E aí Jesus diz, eu estou correndo um pouco aqui. Jesus disse, olha mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água. E aquela mulher, queridos, ela começa a ter um diálogo com o Senhor. E ali o Senhor se revela para aquela mulher. Só que algo interessante que eu gostaria de fazer uma comparação entre experiência e experimento. Antes de Jesus se revelar àquela mulher de fato, antes das coisas prosseguirem,
aquela mulher ela se declara ali conhecer Jesus ou o Senhor Deus por causa dos seus antepassados. Porque os parentes dela, o antepassado dela, adoravam o Senhor naquele monte. Ela tinha conhecimento que o Salvador viria, tinha, mas ela não tinha encontrado ainda o Salvador. E eis que diante dela está ali ele naquele poço. E naquele momento, queridos, quando Jesus conta para ela toda a história dela própria, aí cai por terra ali. É algo que me chama a atenção, é que tudo muda quando Jesus se revela para nós. Quando ele se revelou para aquela mulher, ela pega, larga aquele cântaro e sai correndo para a cidade. E o que era essa cidade? A cidade era o lugar de vergonha daquela mulher. Ela não se misturava com as pessoas por causa do seu passado. E eu falo passado porque depois que Jesus entra na nossa vida e liberta, é rapidamente que as coisas acontecem. Quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, que vem aqui e faz aquela declaração, queridos, é na mesma hora. Não existe tempo para isso, não. Daqui um ano eu vou reconhecer. Não, com Jesus a coisa é rápida. E aí ela larga aquele cântaro e ela vai até para a cidade e fala para os homens aquilo que Jesus falou para ela. Dizendo que ele contou toda a sua história, ele sabia tudo sobre ela. E ela disse, não será ele o Messias? Aí agora desperta uma curiosidade no coração daqueles homens. A mulher que não tinha palavra agora está despertando curiosidade na vida dos homens. E eles vão até o poço e se encontram com Jesus. Aí eles fazem uma declaração. Agora, presta atenção. Nós não só cremos nele porque ela falou para nós também tivemos uma experiência com ele. É desse jeito. Queridos, o Senhor quer te usar como boca dele para pregar a todos. E a transformação que precisa acontecer, até porque muitos aqui não são dessa capital de São Luís, mas eu quero declarar que você será a boca de Deus para o lugar onde o Senhor vai te levar, se é a sua terra natal, aonde você for, para onde o Senhor for te levar, seja a boca do Senhor, mas permita viver essa experiência sobrenatural dele, com ele, amém? E eu gostaria também de contar alguma experiência sobre a área física na minha saúde que aconteceu comigo. Eu já tinha até esquecido desse testemunho, mas eu vou contar. Queridos, nós, não somente pelo título de pastor, mas assim, Deus assim nos leva para lugar para orar por muita gente. Enfim, fazemos isso, oramos, tiramos um tempo e declaramos cura e salvação na vida das pessoas. Só que um dia eu estava passando por um problema físico no meu olho. Havia, queridos, uma carne que estava tomando de conta já dessa bolinha preta, que eu não sei o nome, do meu olho. E aí eu estava orando e dizendo, Senhor, eu preciso resolver essa situação aqui. Eu não estava mais conseguindo enxergar direito. E aí, Deus usa onde Ele quer. E Ele me curou num velório. Nós fomos para um velório e já era bem um pouquinho tarde, estava passando o Descende, né, na televisão. E aí o meu esposo estava com o pessoal lá, com os familiares lá. E eu fui para um quarto e fiquei ouvindo a pregação. E o pastor, queridos, começou a declarar nessa noite. Tem pessoas aqui que vão ser curadas. E você que está assistindo aí, você recebe a sua cura. É eu, Senhor, é eu. Senhor, é para mim essa cura. Ele está falando comigo. Gente, na mesma hora eu peguei aquela palavra. E eu coloquei a mão no meu olho, queridos. Só que aconteceu um negócio. Eu acho que foi o Espírito Santo. Ele me fez esquecer por 3 dias. E eu não olhei para o meu olho. No espelho eu me olhava, mas nunca minha atenção estava para o meu olho. Até que, depois de 3 dias, eu lembrei de Saulo, aquilo que o Senhor falou. Né? Depois de 3 dias, porque ele ficou cego, né? Sem ver durante 3 dias. E aí, querido, depois de 3 dias, eu estou lá no quarto e eu gritei. Amor, Joelso, vem cá. E ele veio assustado. O que foi? Eu fui curada. Gente, tudo saiu do meu olho, limpou tudo, não tinha mais nada. Aí, aconteceu, aí eu fiquei enfesada. Enfesada é cheio de fé que eu uso, tá, gente? Não é bravo, não. Eu fiquei enfesada. Aí alguém tava com dor de cabeça, eu fui lá, orei, a pessoa foi rapidamente curada.
Mas, queridos, eu quero dizer para você, nós precisamos nos posicionar. E essa experiência pessoal que eu tive com Jesus, gente, foi sobrenatural. Porque Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe, Ele age em todo e qualquer lugar. Então, ore, porque Ele vai fazer o milagre que precisa ser feito. Mas, eu gostaria de ler algo que Jesus mesmo declarou, que para que nós possamos viver uma experiência pessoal com Ele, baseado no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 5, há uma declaração de Jesus aqui, onde ele diz assim, na palavra de Deus diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus. Você pode ler 1, 2, 3. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso aqui é fato. Não tem para onde a gente correr, queridos. É isso e ponto final. Fique de pé. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é sagrado. O reino de Deus é santo. E só entra aqueles que decidem renunciar à carne, deixar a carne de lado, pagar o preço